Senhor. Toda honra, toda glória para ti, Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz, vamos sentar, fique à vontade. Convidar a igreja a abrir a palavra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nossa Bíblia Nova aí é página 499, para os irmãos localizarem. Eu vou ler, os irmãos não precisam repetir, é um trecho um pouco extenso, mas com certeza o Senhor que, através do seu Espírito, já preparou os corações para receber a palavra, vai estar trazendo para cada um de nós o entendimento, o discernimento, nos mostrando na palavra uma realidade, coisas que nós precisamos entender. Aqui fala sobre o profeta Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Aqui, para introduzir, antes de a gente dar continuidade, irmãos, Elias era um profeta de Deus que passava o tempo todo exortando o povo a deixar a idolatria, a voltar para o único Deus. E ele, nessa luta solitária, ele teve antipatia de todo o povo, os profetas, os falsos profetas que haviam. E era uma voz solitária, clamando, exortando o povo a que se arrependesse e que deixasse a idolatria. Creio que os irmãos, a maioria já conhece a história, quando Elias desafiou os profetas de Baal e fez uma prova com eles, para que ficasse provado quem era verdadeiramente Deus. Pediu que eles invocassem os deuses deles e que ele invocaria o Deus que ele sabia que era o único Deus, o Deus real. E Deus se manifestou e deu vitória a Elias ali naquela prova. E por fim Elias matou os profetas, todos os profetas de Baal. E com isso Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, se levantou furiosamente contra ele. Essa introdução só para a gente entender o texto aqui. Então diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, cada um daqueles profetas que ele matou. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre pedras em brasa,
um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi. E aí vai, termina aqui a história, o Senhor determinando ele para ungir a Jeú, depois a rei sobre Israel, também Eliseu e Azael. Essa história aqui, irmãos, pouco tempo atrás, eu me senti numa situação assim muito parecida com essa de Elias. E creio que acontece com todos nós isso aí. Todos aqueles que já experimentaram do Senhor, aqueles que têm andado nesse caminho. Nós temos tido na nossa vida muitas vitórias, né, irmãos? Todos nós já colhemos vitórias, o Senhor nos concedeu. Em muitas situações nós vimos a mão de Deus agindo fortemente em nossas vidas. Mas parece que tem situações que quando vem a tribulação, o tipo de situação, a adversidade quando se levanta, muitas vezes parece: mas agora eu não tenho mais força, agora está muito difícil. E a tendência é a gente esquecer de tudo que já passou, as vitórias que já obtivemos, o quanto o Senhor já se manifestou na nossa vida. A gente tira os olhos do Senhor, coloca os olhos nas circunstâncias, no problema, e ali a gente começa a enfraquecer. Foi o que aconteceu com Elias aqui. Deus operou um milagre tremendo através dele. O povo todo viu o agir de Deus através de Elias. Mas depois dessa vitória aqui, Jezabel ameaça de matá-lo e ele desmorona totalmente. Emocionalmente aqui ele se perde todo e não sabe mais o que fazer. Diz a palavra que ele teve medo e se foi para o deserto, foi se esconder. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio assentar-se debaixo de um zimbro
e pediu para si a morte. Aqui ele estava completamente depressivo, né? Achava que já não tinha mais solução para ele. E disse: basta agora, ó Senhor, toma a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E nessas situações de muitas vezes a nossa fé está lá embaixo, a gente sentindo assim que parece que o Senhor já não escuta mais a nossa oração, parece que não adianta mais orar e não vem resposta e as coisas não acontecem. Aqui um anjo veio e falou com ele: levanta-te. Um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. O Senhor não deixa nenhum de nós desamparado, mesmo nessas horas que a gente não percebe, mas o Senhor está ali, de uma forma ou de outra, nos incentivando e nos dizendo: levanta, levanta, come, te fortalece, te alimenta, continua. Mas muitas vezes isso ainda não é o suficiente para que a gente verdadeiramente tome posição. E diz que ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Não adiantou o Senhor ir lá, mandar um anjo lá e incentivar ele: levanta, te apruma, come, te fortalece. Voltou a dormir. A depressão vai pegando, né? E a fé vai diminuindo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aqui o Senhor mais uma vez ali cutucando ele. É como o Senhor faz conosco. Presta atenção que eu estou te falando. Levanta, te alimenta. Tu vai precisar desse alimento. Os dias são maus, os tempos são difíceis. E a gente sabe que vai ficar cada vez pior. E aqui o Senhor preparava já ele: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Porque até Horebe, o monte de Deus? E falando, voltou novamente para a presença de Deus. Se fortaleceu na fé. E a comida que nós sabemos que é a palavra, né? E aí vem as nossas explicações diante de Deus. Ele respondeu: tenho sido zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos. A gente começa a derramar diante do Senhor as nossas súplicas, contar do que nós estamos passando. Entra aquela comiseração que ainda tem com a gente, um pouco de justiça própria ainda também, né? E a gente começa aqui na nossa oração a colocar tudo isso diante do Senhor, buscando a misericórdia, a graça de Deus. Então ele colocou aqui todo o seu currículo, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E aí vai, e disse o Senhor, versículo 11: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. E agora o Senhor começa a se manifestar com poder diante dele, para trazer para ele uma lição, para que ele nunca mais esquecesse. Então aqui diz que primeiro o Senhor se manifestou através de um forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas. Porém o Senhor não estava no vento, nem assim ele percebeu a presença do Senhor ali. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. E foi aí que Elias percebeu claramente a presença de Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos, que o Espírito tem me tocado sobre isso,
tenho visto isso como experiência pessoal. Muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, de tribulação, de olhar para o lado e parece que não tem solução aquilo que nos cerca, a gente espera, a gente se derrama diante de Deus, leva a Ele e coloca para Ele tudo que nós temos trancado aqui e esperamos que Deus faça uma coisa assombrosamente grande, que um milagre aconteça ali para nos provar que verdadeiramente Ele é Deus e a gente possa levantar de novo. Mas Deus não faz isso. Não foi aqui nem no vento impetuoso, não foi no terremoto e nem no fogo, mas foi por uma voz mansa e suave, como diz aqui, um cicio tranquilo e suave, que Elias percebeu a voz de Deus falando com ele. Ele ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E aí começa ele de novo no seu arrazoado. Versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. E aí o Senhor dá instruções para ele. E é nessa hora que o Senhor mais uma vez nos fortalece, te levanta, vai, volta, porque eu não terminei ainda a obra que comecei na tua vida. O propósito que eu estabeleci para ti ainda não foi concluído. Tem muito para ser feito ainda. E ele foi aqui e fez o que o Senhor determinou. Irmãos, eu quero assim que os irmãos consigam entender. Creio que o Espírito já está falando com todos, assim como falou comigo. Nessas horas aí a gente pensa, primeiro, que pela dificuldade Deus meio que se afasta e nos deixa. Mas na realidade ali Ele está conosco, nos incentivando, suprindo aquilo que a gente precisa. Ali o que Ele mais precisava era pão e água para se alimentar, e o Senhor está ali, atento a todos os detalhes, incentivando Ele e fazendo que não esmoreça, que não enfraqueça na fé. E a gente pensando que precisa Deus ainda fazer um milagre. Precisamos ver uma manifestação sobrenatural de Deus para levantar e continuar a nossa caminhada. Mas aqui a palavra nos mostra que Deus é Deus e não precisa provar nada para ninguém. Nós não precisamos mais de provas para saber que Deus é Deus e que está sempre atento a cada uma das nossas dificuldades. Está sempre pronto para nos sustentar, para nos encorajar a levantar, a comer e prosseguir, como aconteceu aqui com Elias. E nós vemos que, na realidade, o que Elias precisava, que nós precisamos também, não é uma amostra do poder divino de Deus, mas o que nós precisamos é a palavra de Deus nos alimentando. É essa palavra que nos levanta, essa palavra que nos sustenta, que nos fortalece e que nos dá condição de caminhar, como foi aqui o Senhor disse para ele: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. É essa palavra que nós temos que nos firmar, é nessa palavra que nós temos que estar embasados. Sinais, prodígios e maravilhas, milagres que o Senhor faz, nós cremos em tudo isso. Mas isso é para o incrédulo, isso é para aquele que precisa ainda provar para si mesmo que Deus existe, que Deus é Deus. Mas para nós não precisamos mais disso. E é nas pequenas coisas que Deus se manifesta para cada um de nós, porque Ele quer mostrar que não é. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que não é Deus pelo que Ele faz, mas que Ele é Deus para nós pelo que Ele é. Amém? E
quero compartilhar com os irmãos assim, para que entendam melhor isso, como Deus se manifesta nas pequenas coisas. E é nas pequenas coisas, quando a gente entende, quando a gente percebe que foi Deus que estava falando, que aquilo que nos marca mais. Esses dias, um mês e pouco atrás, eu estava passando um problema de enfermidade. E fiquei bastante preocupado, porque eu só tenho um rim. E aí começou com um problema no outro rim, tudo. E achei que era no outro rim, fiquei bem abatido, fui no médico, fiz uma série de exames, tudo. E aí comecei a melhorar tudo. E aí a minha filha, um dia em casa, minha filha é a minha enfermeira em casa, assim, querida, ela que cuida de mim, né? Ela diz: pai, tu está proibido de tomar refrigerante. Tu não vai mais tomar refrigerante. Então tá, eu não vou mais tomar refrigerante. Tu sabe que isso é prejudicial, tu já teve problema, tu tem que te cuidar. E tu sabe que isso é pedra nos rins. Falou no rim, daí eu me apaguei, né? Daí, tá, tudo bem, então fiquei cuidando, continuei cuidando ali, não tomava mais refrigerante. Chegou uma sexta-feira, fui no mercado. Aí pensei, mas sexta-feira, né? Pelo menos no fim de semana tomar um refrigerantezinho, né? Tomar uma coquinha zero ali, não faz mal, né? Uma só. E fui lá pegar minha Coca Zero, né? Me justificando para mim mesmo, fim de semana pode, né? Irmãos, e quando eu cheguei assim, naquela prateleira para pegar, quando eu estou chegando, vem chegando uma família também, veio em sentido contrário e parou na mesma prateleira. Vim passando assim, uma mulher, o homem e um gurizinho assim dos 10 anos. E quando chegaram perto ali, do meu lado, o homem disse para a mulher assim: mas é fim de semana, hoje nós podemos levar uma, né? E a mulher disse: olha o que nós combinamos em casa. E o guri disse: pai, tu sabe que dá pedra nos rins. A mão já estava estendida, voltou, né? Olha, irmão. Aí depois eu fiquei pensando, mas meu Deus, né? Se eu não crer agora que o Senhor falou comigo, o que vai precisar acontecer, né? A mesma coisa, a mesma palavra, eu fiquei pensando assim: olha, eu saí de casa, peguei sinaleira fechada, aberta, andei, levei não sei quanto tempo, cheguei no mercado. Eles devem ter acontecido a mesma coisa com eles. Lá entraram, coisa e tal, e no mesmo minuto, a fração de minuto, nos encontramos ali, e Deus fala. O homem falou a mesma coisa que eu tinha pensado. Fim de semana, né? A mulher já exortou: não, nós combinamos. E o guri arrematou, né? Tu sabe que dá pedra nos rins. Não tinha como levar, né, irmão? Não tinha. E aí a gente fica pensando, daqui a pouco podia estar esperando, né? Um milagre, ou isso e aquilo, grandes coisas. Isso é um milagre, né, irmão? Isso é um milagre. Nas pequenas coisas Deus se manifesta. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, se manifestando nas pequenas coisas. E aqui como Elias, né, que ele esperava, procurou, ele viu quando aquele vento impetuoso ali passou, ele pensou que ali Deus estava agora fazendo tudo aquilo ali para agradar ele, para mostrar que ele era Deus e estava ali. Mas ele ali não percebeu a presença de Deus. No terremoto foi a mesma coisa, e no fogo também. Mas quando Deus falou de forma mansa e suave, ele viu que ali era Deus mesmo, atento à necessidade dele, falando diretamente com ele, para que nunca mais esquecesse que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Que maravilha. O Senhor fala com a igreja, né? Quero convidá-los a abrirmos aqui em Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse. Senhor, os cultos também sempre tem um segmento, né, de doutrina, um segmento de ensino. O Senhor começa e termina, tem sempre não é nada combinado, os irmãos sabem disso, que, né, não há nenhum
protocolo natural para ser cumprido. Mas aqui em Apocalipse 13, nós vamos ver que o Senhor quer falar muito objetivamente contigo hoje. Porque uma das questões complicadas para nós é o exercício da fé. Porque há uma força dentro de nós que se chama corpo do pecado, que tenta relativizar a obra de Deus. Não é bem assim, o tempo não é bem esse, essas coisas. E todos nós padecemos disso. Todos nós lutamos com essa dificuldade tem uma força interna que Paulo diz lá, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu quero fazer o que Deus manda, mas tem uma força que me impede. Isso era na época de Paulo e é hoje para ti e para mim. Isso é tábua rasa do nosso relacionamento com Deus e uma luta permanente. Então aqui o Senhor vai esbofetear a incredulidade agora, amém? Vamos ler aqui juntos, Apocalipse 13, versículo 16. Vamos considerar, irmãos, que na época que Paulo estava na ilha de Pátimos, que foi aonde ele recebeu as visões e o anjo de Deus, o Senhor esteve com ele, não tinha energia elétrica ainda, né? Não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha nada, né? Nós temos que nos reportar para ver que realmente foi Deus que falou aqui com ele. O que está reproduzido aqui é a fala do Espírito. Vamos repetir: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Então, o Espírito, que sabe tudo, já disse, olha, vai ter os dias aí que ninguém vai poder comprar ou vender sem ter este código, né? Sem ter esta marca. Bom, irmãos, e aí o mundo andou, a sociedade humana andou, vieram os títulos mercantis, letra de câmbio, cheque, nota promissória, né? Tem nada a ver com isso aqui, né? E depois veio o cartão de crédito, maravilha, e agora está chegando no chip, está chegando aqui na marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Os irmãos têm dúvida de que isso vai vir como uma coisa boa? Não. Por que vai vir como uma coisa boa? Porque nenhuma operação vai poder fugir da fiscalização de um governo. Olha, o dinheiro para sair de um lugar e para outro vai ter que passar pelo chip. Tudo vai ficar numa grande contabilidade. Não precisa você ser um catedrático para entender isso, por exemplo, né? Para roubar vai ter que arrancar a mão fora ou a cabeça, daí não tem como passar. Então vai terminar o roubo. O governo vai ter acesso a todos os movimentos financeiros do mundo. Isso é o que está para acontecer em breve tempo. Eu creio que nós vamos ver, né? A menos que cada um, né, que o outro aqui seja recolhido antes. Mas essa geração vai ver isso, está às portas para acontecer. O Senhor está trazendo isso hoje para que nós saibamos como viver agora. E isto vai acontecer, a vinda de Cristo é tão certa como nós podemos ver aqui que era impossível alguém prever
uma circunstância de 2000 anos depois, né? Homem nenhum teria esta condição. Então foi Deus que escreveu, e nós estamos na iminência de ver isso acontecendo na prática. Então, se foi Deus que escreveu esta parte, foi Deus que escreveu essa outra, que também nós vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. Vamos ali para 1 Coríntios 15. Versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Vamos orar, ler os 50 também. Vamos ler aqui para afirmar bem isso que o Espírito afirma. 1 Coríntios 15, 50. Amém? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Então vai ser num momento. Tudo isso que se conhece, tudo isso como está estabelecido, tudo isso quando está parecendo em tranquilidade, num momento vai acontecer. Vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Nem o universo inteiro pode deixar de fazer acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Você olha hoje para o sistema estabelecido no mundo, parece que os líderes mundiais vão lá na Bíblia saber o que está escrito para fazer, não é? Não tem essa sensação? Quem é escatológico aí, não é? Quem gosta de escatologia, vai lá, olha aqui, ó. Agora eles vão dar um jeito lá de restaurar o templo em Jerusalém. É porque está escrito. Sim, mas quem vai restaurar não quer que... Porque se cumpre a profecia, vai vir o fim. Então teria que ter a força humana para não restaurar. No entanto, tem a força humana para restaurar. É incrível. Quem não quer que Cristo volte, vai fazer o que Cristo disse que ia ser feito antes dele voltar. Que loucura isso, irmão. Amém ou misericórdia? Não sou só eu que estou vendo isso, obviamente, né? Os irmãos estão vendo. Assim como também em Isaías, estava dito exatamente como Jesus Cristo ia padecer. No entanto, aqueles que não creram que Jesus era o Messias, fizeram exatamente como o profeta que eles dizem que é de Deus, falou que aconteceria com o Messias. Amém? Não é o mesmo hoje? É o mesmo. A situação é a mesma. Então, veja, por que Deus permite? Por que nós somos a geração bem-aventurada? Porque nós vemos lá na primeira aliança que aconteceu, e agora estamos diante do palco que vai se abrir para acontecer o que está previsto no final para acontecer. Amém? Então não há dúvida do plano de Deus, da realidade do plano de Deus e de tudo que está por acontecer. E o que o Senhor quer falar conosco sobre isso? Primeiro, nos situar. Então isso é verdade, já teve lá no passado, foi isso, ninguém, né? O povo que era para receber o Messias, rejeitou o Messias, disseram como o Messias ia vir, tudo certo, como é que ele ia se comportar, e todos aqueles que estavam esperando o Messias, viram
na pessoa de Jesus acontecer tudo o que era esperado em relação ao Messias e, no entanto, o rejeitaram. E agora, a mesma coisa. Olha, vai ter aí, ó, ninguém vai poder comprar ou vender. Começou lá na letra D, nos títulos em geral, chega no cartão de crédito e agora vai na testa, na mão direita, porque vai vir como uma coisa boa. Porque também quando crucificaram Jesus era uma coisa boa. Vocês acham que teriam crucificado Jesus se não fosse uma coisa boa crucificar Jesus? Claro que foi. Jesus estava causando um pânico. Como assim um rei? Nós já temos César. Uma coisa boa era eliminar Jesus. Jesus estava tirando a paz dos religiosos, das autoridades constituídas, do governo. Aqueles que esperavam o Messias foram diante do governo e disseram: não, mas nós já temos um rei. Agora vocês dizem rei. Nós já temos um rei. E agora? Nós queremos paz e segurança. Não vai vir a paz e a segurança? Vai vir. Quando toda a moeda, porque esse mundo está regido pelas trevas, a regência, o governo, está na mão de Satanás. Ele é da árvore do bem e do mal. Ele se apresenta sempre como bem. Então, vai ser uma coisa esperada. Nunca se falou tanto, né? O medo, a insegurança. Então agora é o seguinte, não tem como roubar. Porque tudo agora vai ser contabilizado. Não tem como alguém tirar de um lugar para o outro sem passar pelo crivo do governo. Ninguém pode comprar e nem vender. Vai ter que passar tudo pela mão ou pela testa. Código de barra. Paz e segurança. Tranquilo. Não tem como roubar mais. E não é um grande problema hoje a fraude, o roubo, o tráfico, lavagem de dinheiro. Não é isso? Não tem como lavar mais, vai ter que passar tudo, porque não tem outra moeda, vai ter só essa. Vai sair essa moeda, como é conhecido, esse dinheiro em notas, não vai ter mais, vai ser tudo contabilizado. Paz e segurança. Assim como o povo lá, quando Jesus estava na terra, queria paz e segurança e tiveram que eliminar Jesus para ter paz e segurança, agora também vai ter paz e segurança com a vinda do anticristo. O 666 vai trazer paz e segurança. E diz aqui que num momento, vai ser no momento que Jesus vai voltar. Em 1 Coríntios 9, quero convidá-los a abrirmos aqui, que aqui que é o que importa, né? O Senhor está nos situando. O Senhor começou, né, nesse culto falando deste profeta maravilhoso, né, o profeta Elias. E que, como Deus usou este homem, né, como Deus se fez conhecido na terra através de Elias. E Deus quer se fazer conhecido e quer ter uma intimidade tal conosco hoje, que a nossa estreiteza com Deus hoje pode ser muito maior, e é muito maior, porque o Espírito Santo está dentro de nós agora na nova aliança. Que o Senhor pormenoriza uma obra como nunca pormenorizou também na primeira aliança, porque essa nova e eterna é muito mais profunda. E aqui o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, viveu e transmite a vivência para todos nós. Ele diz aqui, os irmãos não precisam repetir, versículo 22 de 1 Coríntios 9: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos,
com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos orar, ler agora 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Nós fomos chamados, somos batizados, temos uma vida com Cristo, somos instrumentos na mão de Deus, somos os pés que anunciam coisas boas. Temos todos essa oportunidade de sermos os pés do que anuncia coisa boa para a humanidade, que é a salvação. O apóstolo Paulo fala aqui, dizendo que ele se adaptou a toda a condição que fosse necessária para que ele alcançasse alguns. Esse texto fala muito comigo. Muitas vezes eu já meditei sobre esse texto. Porque ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Isso quer dizer que você precisa se humilhar. Para estar nessa obra, você não pode querer levar em conta a tua posição, quem tu é aos olhos da sociedade, quem as pessoas querem que você demonstre ser. Essas etiquetas que o mundo instituiu, mas que não tem vez e não há o contemplar de Deus. O apóstolo diz: olha, eu me adaptei a tudo que precisou, eu me humilhei, me fiz fraco com os fracos. Hoje, para você pregar a palavra, para você levar as boas novas, você tem que ter ousadia, e você tem que viver a palavra. Não adianta você ter uma fala bonita se você não tiver a expressão de Cristo. Porque nunca se viu tanta fala bonita em nome de Jesus como se ouve hoje. Nunca se ouviu tanto de Deus, tanta pregação, tanto desdobramento das mensagens de Cristo, por exemplo. Então, tanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais minucioso vai ser esse adaptar da vida do evangelista, da vida do membro do corpo, para alcançar e ganhar algumas almas. E aqui o apóstolo diz: olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, Cristo vive em mim, abandonei todos os meus projetos. Não quero mais fazer o que eu idealizei fazer. Eu quero que o plano de Deus prevaleça em mim. Eu vivo sendo sempre, muitas vezes, digo para os irmãos, acossados com essas palavras. E tenho tanta vontade, de sair de Novo Hamburgo, de morar em outro lugar. Tem tanto lugar bonito para morar, não é?
Eu viajo assim, vou para os lugares lindos, né? Eu digo, mas por que eu não moro aqui? Olha aí que praia maravilhosa. Estive no Rio agora, essa semana. Lugares maravilhosos para morar lá no Rio. Eu penso, mas por que eu não moro aqui? E depois eu me conformo e digo, mas aqui também não tem valão. Só tem essa praia aí maravilhosa, mas o valão não tem. Quando tem enchente não dá aquela correria de gente para sair, para o carro não entrar no valão. Não. Porque Deus tem obra na nossa vida. E nós temos que esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à escravidão. Porque a maior grandeza é nós sermos escravos do Espírito. Ver as nossas paixões serem vencidas pelo Espírito em nós. Reduz. Aí eu penso assim, mas que maravilha morar em Novo Hamburgo. Que coisa maravilhosa. Eu chego aqui, eu olho para o rosto do irmão, mas que saudade que eu estava do irmão. Não que não tenha milhares de irmãos lá, talvez tenha muito mais lá do que aqui, né? Tem mais igrejas, é maior a cidade. Lá em muitos outros lugares. Mas eu sei que Deus me quer aqui. Né? E Deus me quer aqui. E aí Deus me faz feliz aqui. Porque aqui eu posso reduzir meu corpo à escravidão. E lá eu teria deleite do meu corpo. Eu estaria bronzeadinho. Eu fui na praia lá e antes de sair eu olhei para o espelho assim, bom, ainda bem que não tem muita gente, né? Porque o bronzeado aqui não é, não é? Aqui a gente não bronzeia tão fácil. Mas a palavra diz, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então você prega, mas você tem que viver intensamente. Eu prego, mas eu tenho que viver intensamente. Porque o risco é de chegar lá no final e ser desqualificado. Misericórdia, irmãos. Jesus vai chegar, um momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Quando chegar aquele momento não tem mais nada o que fazer. Tem que fazer agora, é hoje. Tem que fazer nesse dia. Fazer nessa semana agora. É agora que tem que fazer. Não é depois não tem mais tempo. Lá em Eclesiastes diz que lá para onde nós vamos não tem mais obra para fazer. Então a obra é aqui que nós temos que aprender o caráter de Cristo. Em Filipenses 2, vamos abrir ali para finalizar. Filipenses 2, versículo 13. Vamos orar, ler. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vou pedir para o grupo do louvor vir à frente. Os irmãos estão alegres, amém? Amém. Vamos alegrar no Senhor, né? Estamos aqui num lugar maravilhoso que Deus nos concedeu, com uma família maravilhosa, com os irmãos que lutam, cada um com as suas dificuldades, mas um prêmio proposto, não é? Um prêmio proposto por Deus. Olimpíada de Cristo, não é? Esmurrar o próprio corpo, reduzi-lo à escravidão, para que não sejamos desqualificados. Oh, glória, né? Olha aqui, vamos repetir então. Porque Deus é quem efetua em vós. Amém, irmãos?
O que houve aí com os irmãos? Saíram já ou não? Não, mas então eu não vi ninguém passando lá. Vamos lá de novo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos parar um pouquinho. É Ele que diz onde é que tu tem que morar. Viu? É Ele que diz, agora tu mora aqui. Pode ser que um dia tu vai morar em outro lugar, mas Ele diz, agora tu vai morar aqui. Amém? É Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua, segundo a dele, não a nossa, né? Segundo a sua. Por isso, agora vamos orar aqui. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o 16, presta bem atenção. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você não precisa nem olhar aí que você vai repetir bem o que está escrito. Pode ter confiança, tá? Diga assim: meu irmão, preserve a palavra da vida. Meu irmão, preserve no teu coração a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no abrir e fechar de olhos, você não tenha corrido em vão e nem te esforçado inutilmente. Amém? Então, no dia do Senhor, que está bem pertinho, olha só, preservar a palavra da vida, quer dizer, ela está aqui, está nas atitudes. Preservar, ter como honra, ter como maior tesouro e patrimônio ser membro do corpo de Cristo, se adaptar às circunstâncias para ganhar almas. Lá em Provérbios diz: o sábio é o que ganha almas. Isso Deus quer fazer de mim e de você, todos nós. Não é só o pastor que ganha alma. O pastor não ganha alma também, ganha alma também, mas você pode ser evangelista. Você é o mestre que lê, que aprende, que ensina. Você é o sacerdote no teu lar. Você, esposa, é a sacerdotisa do lar, a mulher virtuosa, aquela que edifica a igreja no lar. Aonde nós estamos, nós somos membros do corpo de Cristo e a obra pode ser edificada. E temos que preservar a palavra da vida para que a obra seja edificada em nós, para que não nos esforcemos inutilmente. Temos que esmurrar o nosso corpo, não deixar as nossas paixões tomarem vez na obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então você está hoje no lugar onde Deus quer que você esteja. A obra que Ele quer fazer é no teu coração, trazendo todas as circunstâncias ao teu redor, para que você compreenda e deixe. Ele diz assim: eu é que efetuo tanto querer como realizar, segundo a minha, diz o Senhor, boa vontade. Eu é que proponho situações para ti, para que você seja edificado. Eu é que dirijo os teus passos, eu é que te conduzo para este reino. Entrega o teu coração. Faça de ti um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém. Bom, nós temos... eu quero participar da igreja aqui, que a nossa irmã Marli Ludwig, mãe da Carla Ludwig, nossa irmã de Estância Velha, que congrega aqui conosco, ela partiu e
corpo da irmã está lá no Jardim da Memória, né, da irmã Marli. O sepultamento será às 17 horas. Quem sentir do coração de ir lá levar o conforto para a irmã, então às 17 horas terá a cremação. Até lá então está acontecendo uma despedida lá então, da família, né? Nossa irmã, seu marido, o Adriano, enfim, todos os familiares, né, estarão lá, e o irmão e a irmã que sentiram o coração levar o conforto, né? Nós somos irmãos, somos família e temos também o direito e o prêmio também, não é, de levar o conforto, a palavra, o abraço para nossos irmãos. Também queremos orar pela Celita Terezinha da Silva Oliveira, mãe da Rose Varisco, está enferma, irmã. Vamos colocar então na oração que faremos agora, pedindo que Deus restaure a vida da irmã Celita Terezinha da Silva Oliveira, que é a mãe da Rose. Vamos orar então, lembrando também os irmãos, né, que amanhã, às 18h30, toda segunda-feira, nós temos aqui um horário de oração para todos os motivos que o Senhor traz no coração do corpo, da igreja, aqueles também motivos que vêm pela rádio, pelo programa, através do programa Luz e Verdade, são levados aos pés do Senhor amanhã. Você que pode, você que tem tempo, das 18h30 às 19h30, a entrada é pela lateral. Temos tido, pela grande misericórdia de Deus, uma grande influência dos irmãos que vêm orar, né, que sentem um chamado de Deus para fortalecer o corpo de Cristo, né, a igreja, através da oração. A oração move a mão poderosa, toca o coração de Deus, para que Ele se derrame com a sua misericórdia, para curar, para libertar, para expandir a sua obra aqui na terra. Grande e eterno Deus, somos gratos sempre a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos alimenta aqui, cada vez que nos reunimos. Também o Senhor nos alimenta toda vez que abrimos a Tua palavra, no recôndito do nosso lar, Senhor, na intimidade que temos diariamente contigo. O Senhor nos permite essa comunhão. O Senhor se faz conhecido mais e mais, na medida em que queremos estreitar e Te conhecer e Te buscar de todo o nosso coração. Porque assim está escrito: conhecereis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso temos Te conhecido, temos Te achado, porque o Senhor se faz achar, se deixa achar por aqueles que realmente investem, que realmente clamam, pagam preço, esmurram o seu próprio corpo. Ó grande Deus, ó Cristo Senhor, opera em nossas vidas, para que sejamos frutuosos na Tua obra, para que possamos ganhar almas, instrumentos nas Tuas mãos para as almas serem salvas. Nos ensina a nos adaptar em toda e qualquer situação. Nos ensina, ó Deus, sermos fracos para com os fracos. Nos ensina a sairmos da zona de conforto da nossa alma. Tira de nós toda a timidez e coloque intrepidez para falarmos sem assombro das coisas do Teu Espírito. Nos faça sábios para os investimentos da eternidade. Nos faça sábios para a utilidade que podemos ter nesta obra para a qual o Senhor nos chamou e nos integrou. Pelo nome de Jesus. Muito obrigado, porque tudo que recebemos, tudo que somos, tudo que temos veio de Ti. Se estamos aqui é pela Tua graça. Se estamos pronunciando o Teu nome, Cristo Senhor, é porque por Ti nos é concedido.
Se estamos no páreo do teu reino, é porque o Senhor nos colocou nesta carreira. Por nós mesmos jamais chegaríamos até aqui. Não tínhamos ideia de que há a tua obra, que há a igreja, que há um reino a ser alcançado, salvação, vida eterna. Não tínhamos sequer conhecimento disso. O Senhor é que abriu os nossos olhos, nos trouxe para o teu aprisco. Por tudo te damos graças, por tudo bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, de todo o coração. Continue operando a tua obra, Senhor. Nos faça sempre disponíveis, nos constranja a sairmos, Senhor, do orgulho, da soberba e da vaidade, para sermos fiéis a Ti na simplicidade e na pureza, em nome de Jesus. Graças te damos, Deus amado, Deus Pai, pelo Teu Espírito Santo que está em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Depois do louvor, os irmãos se abracem, profetizem bênçãos uns aos outros, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana toda. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Trouxe minha vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante
impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.